Era início dos anos 2000. Os videogames estavam tomando conta dos jovens e até dos adultos brasileiros. PlayStation 1 vindo para revolucionar a qualidade dos jogos, qualidade gráfica, qualidade de jogabilidade, que foi posteriormente ainda mais aprimorada pelo PlayStation 2. E os jogos de futebol tomaram conta também da galera, mesmo para aqueles que não gostavam tanto assim de assistir futebol. Pois é, era tão divertido você jogar, você controlar o seu time, né, os jogadores ali, tendo gráficos que pra época eram muito bons, que não importava se você, né, gostava de assistir futebol, se consumia tanto ou não, você passou a gostar depois de jogar um Winning Eleven, ou algum FIFA, né, os primórdios ali do FIFA, e é isso que a gente vai tratar aqui nessa conversa de hoje, a influência dos games de futebol no nosso cotidiano e também no nosso gosto pelo esporte. Afinal, o quantos jogos fizeram com que nos envolvêssemos e gostássemos ainda mais do futebol, né? Será que essa influência dos games são mais positivas ou negativas? Bem, esse vídeo aqui vai te trazer uma nostalgia muito boa se você viveu essa época, e se você não viveu, é bom acompanhar também para conhecer ou ter uma pequena dimensão do que foi os jogos de videogame, né? Os bons tempos de PlayStation 1 e PlayStation 2, principalmente quando falamos de jogos de trave a trave. E cara, rapidinho, antes de passar essa nostalgia incrível, né, de games, eu preciso te falar sobre o nosso parceiro KB Prime. Eu vejo muita gente comentando nos vídeos, perguntando se a KB Prime é confiável, se a galera recebeu as camisas, né, se tem alguém que comprou e recebeu as camisas e, enfim. Por esse alto número de pessoas questionando, né, a integridade, digamos assim, da KB Prime, cara, eu conversei com eles e pedi, né, pra eles me mandarem algumas camisas ali pra eu estar mostrando aqui pra vocês. Então, eu vou estar deixando aí de fundo pra vocês verem meio que um unboxing, vai, mas enfim, eu mostrando as camisas do Real Madrid e do São Paulo que a KB Prime me mandou. E cara, assim, é sério mesmo, eu não tenho como te explicar a qualidade dessas camisas, sabe? É só você tocando mesmo nelas pra vocês verem como é de extrema qualidade, entende? O tecido é excelente, não é muito quente, tá? Eu já usei elas e não é quente. Não essas duas camisas aí, mas enfim, eu já usei as camisas da KB, né? É um tecido muito bom, muito bonito, chamativo, cara. É difícil você ver aí pelo vídeo, mas enfim, você vai estar tendo uma ideia. E essas duas camisas aí, do Real Madrid e do São Paulo, eu vou estar sorteando para os membros do canal. Pois é, cara, eles me mandaram essas camisas, mas eu não vou ficar pra mim não, tá? Eu não vou usar elas, enfim, eu vou dar para os membros do canal, tá? Então nas próximas semanas aí, nos próximos dias, eu vou estar dando uma repaginada no clube de membros. Inclusive, se você quiser se tornar membro, eu peço pra você esperar um pouquinho, porque vai ter algumas alterações ali nos valores, né? Vou deixar um pouquinho mais barato. E, cara, vai ser uma repaginada geral mesmo, tá? O clube de membros vai ter alguns níveis ali. Hoje a gente está só com um nível, né? Que é R$5 ali por mês, que até é baratinho já, mas enfim, eu não tava conseguindo cumprir tanto com as recompensas ali que eu tinha prometido. Então eu vou separar um pouquinho melhor, né? Deixar ali o clube de membro mais robusto mesmo. E a gente tem já essas duas camisas aí pra estar sorteando. E assim, é de uma qualidade excelente, cara. Você tá vendo a camisa do Real Madrid, a camisa do São Paulo, né? O link, claro, está na descrição, né, desse vídeo e no comentário fixado, o link da KB Prime pra você dar uma olhada em todas as camisas que eles têm à disposição. E se você quiser, né, se você se interessar e for fazer uma compra, usa, claro, o cupom Trave a Trave, tudo junto ali, o nome do canal Trave a Trave mesmo, que você vai ter desconto, cara. Então assim, não se esquece, tá? Se você for comprar, você usa esse cupom porque você vai ter um desconto a mais ali, certo? Além de ajudar, claro, o canal também. E no site, cara, você não vai achar tantas camisas nacionais, porque, bem, vocês sabem que atualmente a gente tem um probleminha ali com direitos autorais, né? Você sabe ali que os clubes brasileiros estão meio chatinhos, né, nessa questão, mas você pode entrar em contato com eles também lá no site da KB Prime. Você acha o número de WhatsApp deles. Se você quiser alguma camisa de time nacional ali, Santos, Corinthians, São Paulo, enfim, Flamengo, qualquer time nacional mesmo, você entra em contato com eles, que eles vão tentar conseguir o mais rápido possível, tá, pra você. Mas, cara, tem camisas internacionais, tem camisas retrô, tem várias opções de camisas muito lindas mesmo. E é isso, cara. Esse era o recadinho sobre o nosso patrocinador, né, o nosso parceiro KB Prime, que tá desde o início do canal aqui com a gente. Não fica com medo, tá? Não se preocupe que as camisas chegam sim. Dá uma olhadinha lá e, claro, se você quiser se tornar membro, vai dando uma olhadinha também no clube de membros, vai acompanhando o canal que a gente vai atualizar as mudanças que vão ter ali no clube de membros, e você pode concorrer a essas duas camisas aí lindonas, tá? Real Madrid e São Paulo. Assim como o futebol, os games fazem parte do cotidiano dos brasileiros há muitas décadas, e à medida que o tempo vai passando, eles só vão se popularizando cada vez mais. Inclusive, pesquisas apontam que mais de 73% dos brasileiros jogam videogame, uma pesquisa recente, né, ali do ano de 2024, e se a gente entrar nesse estudo e olhar algumas tabelas ali, a gente vê que antes disso, né, até ali no ano de 2018, 2019, esse número era ainda maior, né, esse percentual de brasileiros que jogam videogame era ainda maior, e claro que na verdade pode ser até mais que 73%, né, essa é só uma pesquisa, então a gente não tem 100% de certeza se é esse número mesmo, é só uma, pode ser mais,
mais, pode ser menos, claro. Então o brasileiro gosta muito de videogame ao ponto que o futebol é o esporte mais popular do mundo e consequentemente, né, o número 1 do nosso país. Então era meio que certo que juntando, né, essas duas paixões do brasileiro, o sucesso era garantido. Isso porque não necessariamente os games levaram as pessoas a gostar de futebol. Claro que não. Muitos, como eu falei no início, nem sequer assistem os jogos, mas gostam de jogar videogame. Então será que dá pra considerar que essa pessoa gosta mesmo de futebol, entende? Ou ela só joga o joguinho ali e tudo mais, ela nem entende muito bem de futebol, de regras e tudo mais, sei lá, né? Mas eu acho que uma coisa é muito clara, né? Muita gente se interessa ainda mais pelo futebol a partir da experiência pessoal com games. Então a pessoa já tem uma predisposição ali, assistia alguns jogos aqui e ali com seu pai ou com seu avô, enfim, algum membro da família, e acabou jogando ali no joguinho de videogame, né? As crianças, elas têm mais tendência a passar mais tempo no videogame do que vendo jogos, de fato, porque futebol é um jogo muito complexo. A criança não vai se prender muito ali num jogo de 90 minutos como ela se prende num jogo, né? Jogando ali o videogame. Então, com certeza, os games, né, de futebol serviram muito para potencializar o gosto dessa criança pelo esporte e fazer com que, quando ela chegasse ali na sua idade, numa idade de maior entendimento, né, na sua adolescência, beirando ali entrar na vida adulta, ela passasse a consumir mais o esporte de fato, né, o futebol, assistir mais jogos. E que talvez ela não teria essa imersão nessa idade se não tivesse passado pela idade de construção dessa ideia, construção do imaginário do que é o futebol através dos jogos. E é claro que o contrário também acontece, né? Pessoas de todas as idades já foram levadas aos games por gostarem de assistir futebol. Então você tem aquela pessoa mais velha que, assim, assistia futebol, não teve tanto contato com videogame, mas acaba até comprando um videogame só pra jogar um FIFA, sabe? Pra jogar um jogo de futebol. Ou então que se não comprou o videogame, assim, pelo menos teve curiosidade, sabe? Pra jogar em algum lugar, na casa de um amigo. Cara, com certeza é uma influência que tá muito ligada, né? As gerações nascidas nas décadas de 80 e especialmente 90 pegaram o começo do PlayStation 1 e PlayStation 2, mas há até mesmo alguns que pegaram o Super Nintendo, assim tendo contato com uma nova forma de aproximação com o esporte. E falando especificamente sobre futebol, é bom lembrar que nem todos os garotos gostavam de jogar na rua porque não se viam como bons o suficiente, ou mesmo por achar a prática meio chata. Sendo assim, games com essa temática poderiam até repelir esses jovens, mas na esmagadora maioria dos casos só os aproximavam ainda mais. Com certeza, pra muita gente foi desse tipo de experiência que nasceu o gosto de acompanhar futebol. Às vezes a pessoa nunca jogou um futebol na vida e muita gente leva isso como uma brincadeira, né, e tudo mais. Mas cara, pra essas pessoas os games são muito relevantes, né? A pessoa não tem uma habilidade, ela era escrachada pelos amiguinhos na escola por não conseguir desempenhar tão bem com uma bola, mas ela via no videogame uma forma de conseguir se aproximar mais do futebol, já que praticando ela não tinha essa possibilidade, entende? E é através dos games que ela vai moldar toda a sua percepção e todo o seu gosto mesmo pro futebol, né? Vai escolher o seu time, vai começar a acompanhar os jogos e, cara, eu não tenho que ficar explicando como isso é uma coisa boa, né? Como isso é legal. As razões pelas quais acabamos sendo inseridos nesse universo podem ser as mais diversas possíveis, mas o ponto é que, gostando desde muito cedo ou não, a influência que esses jogos tiveram em nossas vidas para nos aproximar cada vez mais deste esporte foi algo fundamental e que até hoje perdura por gerações. Eu acho que hoje um pouco menos, a gente já vai falar sobre isso nas gerações futuras ali, mas assim, desde as mais antigas até as mais atuais, que agora tem diversos recursos disponíveis para aproveitar os jogos, né? Que estes chegam até nós cada vez mais realistas, oferecendo uma experiência completa e sobre a qual muitos de nós, ainda quando crianças, só poderíamos sonhar. Se você não viveu, cara, a época do PlayStation 2, como eu vivi, assim, aquilo ali era quase o ápice, sabe? Você via a face dos jogadores ali, você via a cara do Ronaldinho Gaúcho e você falava, caramba, tá super igual, não tem como isso melhorar. E aí chega o PlayStation 3, o PlayStation 4, o PlayStation 5, enfim. A gente sonhava, a gente achava que já era o ápice da tecnologia, mas não, cara, não tinha como ficar mais real ainda. Bom, então como eu falei, eu tive a oportunidade de jogar ainda no Super Nintendo alguns jogos, né, como Superstar Soccer, mas meu começo mesmo, assim, né, no mundo dos games foi no PlayStation 1 jogando Winning Eleven. E cara, são muitas boas memórias desse tempo, sabe? Esses games aumentaram muito o meu interesse em acompanhar futebol. A primeira lembrança que eu tenho de fato de uma Copa do Mundo foi a de 2002. Foi a final da Copa de 2002, então essa é a primeira lembrança que eu tenho do Brasil sendo campeão ali e tudo mais. Só que eu era bem pequeno, sabe? Então eu não acompanhava jogos ainda, né? Até a Copa de 2006 ali eu ainda não tinha esse costume de acompanhar jogos. Na Copa de 2006 eu acompanhei alguns jogos ali, muito por conta do meu pai, dos meus primos e tudo mais. A gente se reunia e, né? Eles se reuniam na verdade para assistir os jogos e eu como criança, né? E junto com meus primos ali a gente ficava brincando e acompanhando meio que de fundo ali o jogo da seleção. Quando o narrador gritava um pouco mais alto a gente olhava pra tela, sabe? Mas não ficava acompanhando tanto. Então o contato que eu tinha com o futebol nessa época ainda não era tão forte, né? Não era algo que me
prendia tanto. Enfim, as crianças realmente se interessam mais por outras coisas mais elétricas, digamos assim, né? Desenhos animados. E claro que ter um círculo social, né? A sua família ser muito vidrada nisso acaba influenciando que você também seja ali. Mas no meu caso, pelo menos eu posso garantir que os games tiveram um papel muito especial e que até mesmo ajudaram a entender um pouco das regras do esporte, enfim, de tudo que permeava ali, de tudo que o futebol representa mesmo. E falando um pouco mais então sobre os games, né, e a minha experiência, ter conhecido a opção de jogar ali jogos de futebol que tinham a Master League, por exemplo, né, que é da linha Winning Eleven, que depois virou PES e hoje é eFootball, né, onde você tinha como missão tirar o time escolhido da segunda divisão ali, ou enfim, pegar um time fraco e levar pra primeira e contratar os jogadores dos outros times, era algo sensacional, cara. Era algo totalmente inovador, né? Eu lembro que, assim, meu pai era um pouco mais velho, né? Então, ele jogava os videogames ali, jogava um contra o outro normal ali, partidas amistosas, só que quando eles descobriram, digamos assim, a Master League, cara, virou uma febre, sabe? Os amigos do meu pai iam na minha casa, criavam saves da Master League, cada um tinha um save ali e tudo mais, eles tinham um save juntos, assim, era uma febre, todo mundo gostava de jogar na Master League, contratava jogadores e ficava pesquisando, e aí, sempre que tinha uma chance, né, naquela época, os jogos de futebol europeu, por exemplo, não eram transmitidos com tanta frequência, não tínhamos tantas opções como temos hoje em dia, mas sempre que tinha, a galera ia assistir, sabe, porque queria ver aquele jogador que eles jogavam no videogame ali na Master League, que eles contratavam pro time deles, atuando de verdade, né, aquele cara correndo lá de verdade, então assim, era inovador, cara, era uma sensação muito boa mesmo, eu tenho ótimas lembranças disso, eu queria até que voltasse esse tempo, sabe, porque era uma época muito boa, cara, e eu acho que até por isso, muitos caras que jogavam nessa época ficaram muito marcados, né, na história do futebol, e hoje a gente tem, assim, uma dimensão que eles foram excelentes jogadores e excepcionais, na verdade, né, jogadores históricos e lendários, quando na verdade, cara, muitos deles podem nem ter sido, sabe, eu lembro muito bem que, assim, por jogarem bem no videogame, né, por, assim, pela galera escolher um time e jogar com esses caras no videogame, eles eram idolatrados, então a gente tinha Shevchenko, sabe, que era um cara muito idolatrado ali no Milan, o Edgar Davids, que, assim, parando pra analisar hoje em dia, ele não era um jogador excepcional, sabe? Mas, pô, era um cara que jogava com óculos. E você via no videogame aquele cara jogando com óculos, totalmente com uma skin diferente ali de todos os outros. E isso ficou marcado, sabe? Caramba, o cara que joga de óculos, ele deve ser muito bom, mano, entende? Tipo assim, era essa a percepção da galera. Você tinha o Oba Martins, né? Que era um cara da Inter de Milão que tinha a velocidade e aceleração 99, né? Era o cara mais rápido do videogame, e assim, todo mundo pensava que ele era excelente também, mas na realidade ele nunca foi um jogador excepcional, né? Na vida real. O JJ Okocha, que era muito aclamado também por highlights. O Kanu, que assim, se você cruzasse na área, o Kanu ia fazer um gol. Tinha o Kohler da República Tcheca, que era um cara muito alto também. O Peter Crouch, né, que até foi um pouco mais famoso que esses que eu falei, mas assim, era muito famoso no videogame por isso também, né, por conta da altura. Você tinha Cambiasso, o carequinha da Inter de Milão, o Camoranesi, que jogou na Juventus. Cara, são nomes assim, que talvez você não conheça, né, e hoje também não sejam tão aclamados quanto esses primeiros que eu falei, né, Shevchenko e tudo mais. Mas eram caras que, sei lá, cara, talvez se jogassem nos dias de hoje, eles não seriam tão falados, não seriam tão comentados assim, mas na época era assim, era um cara muito respeitado, sabe? Todo mundo sabia quem era, né, por jogar ali no videogame. E eu acho que até por isso, se você perguntar pra alguém hoje, quem é melhor, né, uma pessoa que viveu essa época que eu comentei, você perguntar, né, quem foi melhor, Shevchenko ou, sei lá, Lewandowski ou Ibrahimovic. Ibrahimovic nem tanto, vai, porque ele ainda era daquela geração, mas assim, com certeza o Lewandowski, muita gente, cara, vai dizer que o Shevchenko foi melhor, sabe? Muita gente que viveu essa época, né, não as pessoas que só pegaram o Lewandowski agora e ouviram falar do Shevchenko, eu tô falando de ver pessoas que viveram essa época, acompanharam todo essa trajetória, né, do crescimento mesmo do futebol no país, do futebol europeu no caso, e com certeza vão tratar o Shevchenko como melhor, sabe, e que, assim, não seria nenhuma loucura chamar o Shevchenko de melhor que o Lewandowski, eles até acham isso, porque muito por essa percepção, né, por ter vivido essa época, e aí que entra algum tipo de problema também, né, não saber separar a nostalgia ou aquilo que se via nos games da realidade, entende? Mas isso é papo pra outro vídeo, né, a gente já comentou bastante sobre isso na minissérie O que é Futebol Art, que inclusive eu tô deixando aí no card se você quiser conferir, são 3 episódios ali falando sobre isso, e no último deles a gente comenta bastante sobre essa influência dos games na construção ali da ideia de futebol da galera, né? Mas é isso, cara, esses caras eram muito respeitados, muita gente conheceu eles, inclusive o meu jogador preferido era o Christian Vieri, que eu conheci pelo videogame, né? Eu não assistia jogos no futebol europeu na época, porque nem tinha tantas chances disso acontecer, mas eu jogava o videogame e via o Vieri lá, e cara, eu gostava muito de jogar com ele, e assim, ele foi se tornando o meu jogador preferido, inclusive a Atalanta, que é o time que eu gosto muito, foi por conta disso, né? Ele jogou na Atalanta
Atalanta uma época, e um certo dia eu fui lá jogar minha Master League e eu falei, vou escolher um time da Itália pra jogar. E eu escolhi a Atalanta, cara, eu escolhi a Atalanta e assim, eu achei o uniforme muito bonito, né? Primeiramente eu escolhi pelo uniforme e eu comecei a me acostumar com os jogadores, fazia trocas ali e tudo mais, e de repente eu passei a jogar com a Atalanta sem fazer tantas trocas assim, apenas jogando com os jogadores mesmo pra tentar fazer o sonho ali da Atalanta sendo campeã da Champions e tudo mais, campeã da Itália, né? Então muito do carinho, né, do que eu gosto da Atalanta hoje como time é por conta disso, sabe? Pelos saves da Master League que eu tinha com esse time, cara. E assim, muita gente aqui pode não ter pegado as gerações do PS1, Super Nintendo e tudo mais, e já começaram a jogar no PlayStation 2 mesmo, mas isso assim não importa nem um pouco, porque na verdade foi no PlayStation 2 onde a gente viveu o ápice desse momento, sabe? Dessa construção da comunidade do futebol europeu aqui no Brasil. E como a gente tinha as LAN houses da época, que eram estabelecimentos ali onde tinham computadores, videogames e tudo mais, e aí você pagava por hora jogada, né? Porque nem todo mundo tinha a possibilidade de ter um videogame, de ter um computador, né? E recorriam a isso, então era mais fácil o acesso, digamos assim, para essas pessoas. Você pagava ali R$1, ficava 1 hora jogando, 2 horas jogando, enfim. E ao conhecer os jogos de PlayStation 2, né, que até hoje exercem influência muito também por conta da sua popularidade, do seu fácil acesso, por conta do Bomba Pet ali, os Bomba Pets da vida e tudo mais, certamente acho que dá pra cravar que essa foi a geração de consoles mais populares de todas quando o assunto são os games de futebol, pelo menos. Jogos como o Winning Eleven, que posteriormente se transformou no Bomba Pet ali, que eu acho que a galera mais conhece, FIFA, PES e até mesmo o FIFA Street, cara, surgiram numa época em que nossa seleção vivia um momento de êxtase. Fosse ali no pós-Copa de 2002, pegando as fases da Copa América de 2004, Copa das Confederações de 2005, ou daquela seleção absurda que nós tínhamos até 2006, né, que vinha no embalo dos comerciais da Pepsi e da Nike, com o Joga Bonito, apresentado pelo Eric Cantona, o Real Madrid dos Galácticos, o Barça do Ronaldinho e Eto'o, cara, tantas outras coisas que só quem viveu aquela época vai saber bem do que eu estou falando. Mas a questão é que tudo isso só nos leva a mais uma única coisa: o futebol. Os games faziam parte do nosso cotidiano e aos poucos percebemos que as possibilidades de jogar jogos como FIFA, que já existiam no PlayStation 1 e no PC, já ofereciam uma pegada um pouco mais elaborada, fosse com uma jogabilidade um pouco mais difícil ou por também poder apresentar novidades nos modos de jogo, né? E paralelo a isso tínhamos o Championship Manager e o Football Manager para o PC, né, onde a galera que era um pouco mais velha jogava esses games que para os mais jovens pareciam uma complicação, né, pareciam ser chatos, mas depois eu chego nisso aí, cara. O ponto é que cada vez mais uma coisa levava a outra. Sempre que eu jogava futebol na rua, ou enfim, um campinho por ali, eu tinha o desejo de jogar contra os meus amigos no videogame, sabe? Ou enquanto eu jogava videogame, eu queria estar na rua jogando ou assistindo algo na TV. Cara, o futebol passou a dominar ali o meu cotidiano. E aquela era uma realidade nova pra mim, né, e pra muitos dos meus amigos ali. Foram os games que nos deram a possibilidade de conhecer e acompanhar, né, quando possível, campeonatos como a Champions League, o campeonato inglês, o campeonato espanhol, italiano, enfim. Era algo inédito e diferente e por isso surgia como uma perspectiva completamente diferente sobre o que era futebol, que antes era muito restrito ali ao Brasileirão, né? E muitas dessas novas percepções passavam primeiro pelos games até chegar na gente, claro. A geração PlayStation 2, cara, na minha visão, além de ter sido a melhor, né, também foi a mais duradoura, porque mesmo depois que as novas gerações de consoles chegaram ao mercado, elas seguiram muito populares, né, devido ao custo da máquina, ao custo dos jogos ali, né, se você tinha a máquina desbloqueada, entre aspas. E hoje em dia a gente tem um acesso mais difícil a esse desbloqueio das máquinas e também não é tão legal quanto antes, né, você não tem as feiras que vendiam jogos 3x10 e os consoles estão muito caros, cara, o preço dos jogos está muito elevado, então ficou muito difícil da gente criar de novo essa comunidade mesmo ali de games, muito por conta disso, entende? E é por isso que eu acho que a do PlayStation 2 foi a que melhor formou, a que melhor moldou as pessoas a gostarem de futebol. Mas para fechar esse bloco, jogos como FIFA Street, com todas aquelas firulas que nos lembravam os comerciais da Pepsi e da Nike, nos passavam a ideia de que os jogadores da nossa seleção eram verdadeiros heróis, né? Justamente por vermos mais aquela coisa do futebol, arte e freestyle. Tudo isso somado às novas possibilidades do PES, do FIFA e dos simuladores de jogos como técnico, né? Tudo isso tornava toda a experiência ainda melhor e profunda. E agora a gente vai entrar um pouco mais na parte técnica das coisas, porque à medida que o tempo passa e você vai amadurecendo, outras coisas começam a chamar mais a sua atenção, né? Se você teve toda essa base ali de nostalgia, enfim, de construção da ideia de futebol e do seu gosto por futebol, você vai se interessar mais, vai querer assistir mais e vai se interessar mais pela complexidade do jogo. E quando você tem um conhecimento um pouco mais profundo sobre o esporte, você passa a gostar ainda mais, não é? Você começa a assistir programas, né? Não só os jogos, mas pessoas falando sobre o futebol. Então, programas como Globo Esporte, Jogo Aberto foram muito importantes para aumentar o entendimento sobre o futebol e até mesmo o gosto, né? Aprimorar ali, lapidar aquele gosto pré-estabelecido pelos videogames. Eles já ajudaram muitos a desenvolver um bom senso crítico e opiniões, claro que sim, né? Muita gente vê esses programas como galhofa hoje em dia, mas cara, eles foram muito importantes, tá? Falando por experiência própria ali, e de certa forma você passa a entender melhor o
trabalho e as atribuições de um treinador e sua comissão também. E foi aí que entrou em cena, pelo menos pra mim, né, jogos de simulação da vida de treinador, sabe, de um manager ali do clube. Antes parecia ser chato, né, não jogar controlando os jogadores, não escolher ali, né, jogar com o time, aí, né, fazer os gols ali e tudo mais efetivamente. Você só tomar as decisões, escalar o time, cara, gerenciar, não tem graça nenhuma, sabe? Mas depois que você conhece melhor os elencos e as possibilidades de montar o seu time dos sonhos, aqueles jogos de repente fazem todo sentido. Talvez o mais complexo e popular entre esses games, né, seja hoje, né, o Football Manager, mas o que me pegou por bastante tempo, dada a sua simplicidade, foi o Brasfoot. O detalhe é que esses games eram especificamente mais comuns no PC, então já não havia aquela coisa de jogar junto da galera, né, era apenas você numa coisa mais pessoal ali, mas jogos como o Football Manager tiveram tanta importância no desenvolvimento e entendimento mais complexo da coisa que, só pra você ter uma ideia, o atual técnico do LAN, um time da Ligue 1, né, da França, e ex-treinador do Reims, o belga Will Smith, não, brincadeira, é Will Steele o nome dele, ele admitiu que esse tipo de game teve grande influência em sua carreira como treinador, cara. Então você percebe, né, como não só os games servem pra moldar o seu gosto ali, o seu entendimento de futebol, mas também games mais complexos te dão até um conhecimento ali, até uma experiência, digamos assim, ainda que você não esteja trabalhando de fato, mas te dá uma pequena experiência, uma pequena visão do que seria atuar naquela função. E nesse caso foi um sucesso, né, cara? Ajudou o Will Steele ali a conseguir um emprego. Então, assim, também tem sua importância, tá? E gerações como as do PS3, PS4 e PS5 também, né? E claro, o Xbox, claro, tô falando de todos os games aqui, né? Estou citando mais o PlayStation porque foi o console que, né, a linha de console que eu tive mais contato, né, que eu tive ali mesmo efetivamente. Mas o Xbox também, né, faz parte disso, claro. E esses consoles, cara, esses consoles da nova geração, né, trouxeram uma soma de funcionalidades que, assim, era inimaginável antes, né? Atualmente no UFC 25, né, no EAFC, eles mixam as questões de jogar a partida entre si, às vezes em torneios, bem como o modo carreira do jogador, que também foi implementado ali, né, como técnico. No PES era o rumo ao estrelato, você criava o seu jogador ali, então você criava você, no caso, e passava numa peneira ali, era escolhido para um clube menor, e depois você começava na reserva, virava titular, e assim, ia jogando a sua carreira ali, cara. Foram modos de jogo também que, com certeza, trouxeram muita gente pro videogame e também para o futebol, né, para gostar do futebol. Então, assim, o avanço não foi somente nos gráficos dos jogadores, né, na mudança de jogabilidade e em pequenos outros detalhes, mas sim na proposta de tentar se assemelhar ao cotidiano de quem vive de fato nesse mundo, né, nesse mundo do futebol ali. Você jogava o videogame e você pelo menos tinha uma pequena dimensão, tentava pelo menos se ver como um jogador de futebol, cara. Isso é uma coisa inexplicável, sabe? Que não dá pra explicar o quanto foi boa pra moldar uma geração. E claro que no meio de tudo isso há também as versões portáteis, que já foram lançadas no mercado há um bom tempo, mas não são tão populares assim. Com exceção de alguns jogos do smartphone ali, que cada vez mais conseguem rodar jogos mais elaborados e que conseguem entregar algo bom como resultado. Mas eu acho que isso fica um pouco pra nossa geração atual e talvez não tenha tido tão impacto como a geração do PlayStation 2. E por fim, cara, vale destacar que o que foi colocado no início, né, a real influência que os games trouxeram pra nos aproximar cada vez mais do futebol, fica muito claro, né, de acordo com as possibilidades que tivemos e ainda temos com o passar dos anos. Que seja no descobrimento de novos times, novos jogadores, novos campeonatos, um melhor conhecimento sobre a regra e até a noção de como funciona a parte do backstage ali de algum time, tudo isso foi algo que influenciou positivamente na vida de todos os jovens brasileiros ali. Todos não, né? Mas enfim, você entendeu, foi algo crucial, eu diria, pra essa geração atual, pra minha geração, né? Pra gostar de futebol, pra respeitar os jogadores, pra querer consumir e popularizar ainda mais esse esporte. Se não ajudou tanto na construção, isso no mínimo, nos despertou a curiosidade de saber mais, né? De se aprofundar mais em determinados temas e pelo menos dar uma espiadinha aqui e ali em alguns jogos do fim de semana. E claro que aqui a gente tá comentando só sobre a parte boa, né? Eu já falei que tô deixando aí no card um vídeo comentando sobre a parte ruim, né? Os games causam uma distorção na percepção de realidade quando assistimos um jogo de futebol. E claro que também tem toda a questão da geração de receita, a criação dos novos games ali, que foi meio que ficando algo muito padronizado e obsoleto com o tempo, mas isso é assunto para outro vídeo, né? A gente pode até fazer um vídeo especial falando sobre isso, né? Sobre tudo mesmo que permeia o mundo dos games e o futebol. Comenta aí embaixo se você gostou desse vídeo e se você quer ver esse tipo de conteúdo sendo mais trabalhado por aqui. Mas e aí, o que vocês acharam desse tema? Se familiarizaram com tudo que foi abordado aqui? Será que você também se viu nessa situação? Você que tem próximo à minha idade, se você é mais novo, né? Comenta o que você entendeu desse vídeo. Enfim, se você viveu toda essa época e não teve nenhum tipo de impacto pelos videogames, comenta aí embaixo também pra gente saber como foi sua história com o futebol. E é isso, cara, o vídeo de hoje era isso, eu espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixa um like pra fortalecer o conteúdo, dá uma espiadinha nos links da descrição e do comentário fixado, né? KB Prime, lojinha do canal, e é isso, nos vemos na próxima conversa de Trave a Trave.